Você sabia que a idolatria pode ser algo muito comum na sua vida? Muito prazer, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Para desenrolar esse assunto, que é um assunto muito importante, que é da idolatria, eu vou estar usando três obras aqui. Deuses Falsos, de Tim Keller. Também No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins. E Você se torna aquilo que adora, do J.K. Bill. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente falamos de idolatria já é logo aquela imagem da Igreja Católica e as suas esculturas, né? Pessoas se prostrando, acendendo vela, fazendo uma reza. Mas a idolatria vai muito mais além do que essas simples imagens. É claro que num país como o nosso, que é o Brasil, onde a grande maioria é católico, então a gente logo já tem essa ideia na mente e assemelha. Mas o que realmente é a idolatria, enfim, e o que a Bíblia diz sobre a idolatria? O código moral mais famoso do mundo é o Decálogo. A gente conhece popularmente como os 10 Mandamentos. Isso você vai encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 em diante. Diz assim: E não terás outro Deus além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nem nas águas debaixo da terra. E não te prostrará diante delas e não lhe prestará culto. Isso é o versículo 3 e 4 do Êxodo capítulo 20. Então a gente entende aí o que Deus está dizendo sobre a idolatria. O contexto onde foi escrito o Êxodo capítulo 20, versículo 3, essa ordenança de Deus, esse mandamento de Deus, foi dentro de um contexto onde o povo estava aprofundado em cultos a ídolos. Eles vinham do Egito a caminho de Canaã, estavam no deserto. Então Deus estava dizendo para eles que vocês não farão ídolos, não se prostrarão diante de imagens. Então, logo de início, nós temos essa ordenança e esse mandamento de Deus para o povo de Israel e para nós também. O monge agostiniano Martinho Lutero, que foi um dos principais cabeças da Reforma Protestante, quando ele expôs ali o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 3, ele traz uma coisa muito interessante quando ele estava ali expondo as escrituras sagradas. Ele disse assim: tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é seu Deus. Basta apenas a confiança e a fé do coração para construir tanto um Deus quanto um ídolo. Já João Calvino, que foi contemporâneo de Martinho Lutero, ele vai dizer uma frase muito impactante, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Já o profeta Ezequiel, no capítulo 14 e no versículo 3, vai dizer assim: vocês levantaram ídolos em seus corações e colocaram tropeços ímpios diante de si. Já dá para perceber um pouco que tanto Agostinho quanto João Calvino e Ezequiel, o profeta Ezequiel, eles vêm trazendo a idolatria como algo agora interior. Lutero vem falando de um ídolo do coração, como se constrói esse ídolo. João Calvino dizendo que é possível sim ser uma fábrica de ídolo o coração dos homens. E o profeta Ezequiel dizendo que os anciãos, os mestres ali de Israel, eles haviam levantado altares nos seus corações e colocado tropeço diante deles mesmos. Olha como a coisa muda, olha como a idolatria vai tomando corpo, vai tomando uma nova forma. Então a gente podemos responder assim: que idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega como uma segurança definitiva. Tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus, isso é um ídolo. Logo, isso se tornou uma idolatria. Talvez a idolatria mais conhecida do Antigo Testamento está lá no capítulo 32 do livro de Êxodo. É aquele famoso texto sobre o bezerro de ouro, onde Moisés havia demorado um pouco para descer, lá do monte que estava com Deus, e eles resolveram então fazer um bezerro para adorar então a esse animal. O autor do livro Você se torna aquilo que você adora, ele vai pegar esse ponto principal dessa idolatria mais conhecida do Antigo Testamento, e vai dizer algo interessante. Ele diz assim no seu livro, que eles não apenas estavam adorando um bezerro, um deus falso, mas que aquela adoração, aquele bezerro, se tornaria metaforicamente a vida daqueles israelitas. Eles seriam como bezerros que não seriam dominados, como vacas rebeldes. E isso o profeta Oséias, no capítulo 4, vai dizer
algo bem parecido com isso. Veja o que o profeta Oséias diz: os israelitas são rebeldes como uma bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiro na campina? Bem parecido aquilo que o autor vem dizendo. Eles adoraram um falso Deus e aquela adoração eles se tornaram iguais àquilo que estavam adorando. Já o salmista também vai dizer a mesma coisa. No Salmo 115, no verso 8, vai dizer o seguinte: que se tornam iguais a eles, aqueles que o adoram, e também aqueles que confiam nesses ídolos. Então você vê realmente que a idolatria toma conta do corpo, conta da mente da pessoa, ao ponto dela se tornar realmente aquilo que ela está adorando. Israel adorou um bezerro, um falso Deus, e se tornou aquela rebeldia dentro do povo. Já no período de Jesus, a gente não vemos o povo ali queimando incenso, levantando altares, adorando a outros deuses. Você não vai encontrar isso na Bíblia Sagrada, principalmente ali no povo de Israel. Os saduceus, os fariseus, eles não faziam isso. Mas o pecado deles não era menor que o pecado lá dos seus antepassados. Eles tinham o mesmo pecado, que era o pecado da idolatria. Você percebeu que a idolatria ela vem tomando uma nova roupagem, ela vem se amoldando a cada época. E no período de Jesus não foi diferente. Eu vou ler um trecho do que o Bill disse ali no seu livro, Você se torna aquilo que adora. Página 165, para você entender qual era o tipo de adoração de Israel. O pecado principal de Israel, em toda a sua história no Antigo Testamento, era a idolatria. Porque o Israel da época de Jesus não foi punido por causa da idolatria, uma vez que Jesus afirma que a gravidade do pecado deles era tão grande quanto o pecado das gerações anteriores de Israel. Na verdade, os israelitas ainda eram piores que as gerações anteriores, pois eles rejeitaram a Deus, que viera à terra em forma humana, e foi entregue para morrer na mão dos romanos. O Israel do tempo de Jesus estava morto espiritual, quanto no tempo de Isaías. Há motivo para crer que o Israel do tempo de Jesus era sim culpado de idolatria, uma forma de culto aos ídolos diferente daquelas gerações anteriores. Na época de Jesus, a idolatria era a tradição. Eles adoravam a tradição em vez de adorar a Deus. O Bill então vai mostrar aí que não existia diferença, né? A tradição antiga, a geração antiga, melhor dizendo, adorava ídolos, primeiramente de barro, depois eles vieram levantar ídolos nos corações, e depois agora essa nova geração de judeus, eles iam trazendo a tradição como um ídolo. Eles adoravam a tradição ao invés de adorar a Deus. Uma roupagem nova da idolatria. Então você vai vendo aí como é que a idolatria é sorrateira, né? Como esses ídolos eles vão se encaixando, e se a gente não tomar cuidado, a gente cai no pecado da idolatria. Agora você já sabe que a idolatria não é somente o se prostrar diante de uma imagem, diante do ídolo, mas ela também pode ser construída dentro dos nossos corações e também pode ser na forma de tradição. Então você vê que existem vários tipos de idolatria e que esse pecado pode ser muito frequente na nossa vida. Mas vamos aprender como é que se constrói então um Deus, como é que se constrói um ídolo em nosso coração. Para isso eu vou usar o livro do Tim Keller, Deuses Falsos, e a gente vai entender um pouco como é que se constrói esse ídolo. Tim Keller diz assim: qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, a sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, dos seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Ídolo é qualquer coisa que você observa e diga, no fundo do seu coração: se tiver isso, então sentirei que a minha vida faz sentido, e então saberei que tenho valor. Então me sentirei importante e seguro. Já o Iago Martins, no seu livro O Alvorecer dos Deuses, ele vai dizer o seguinte: o ídolo é aquilo que nos preocupa. Quando as coisas são os nossos ídolos, estamos constantemente ansiosos acerca do que vamos comer, beber, vestir ou morar. Quando Deus é o nosso Senhor, as outras
preocupações ficam nubladas. Nossa religião está atrelada àquilo que pensamos todos os dias em conquistar, que todo dia tememos que falte. Deveríamos ter medo diariamente de sair de um bom relacionamento com o Senhor. Deveríamos temer a Cristo. Quando tememos perder os cargos, os poderes, capacidade, as benesses, estamos demonstrando que as nossas preocupações são diferentes de preocupações com o reino. E então, sim, revelamos a nossa idolatria. Mas e nos nossos dias, como é que funciona? Você olhando para o passado, você vai ver lá na Grécia que tinha a cidade de Atenas, principalmente, que era ali a capital, era um lugar que tinha muita idolatria, onde tinha templo para todas as divindades, para todo tipo de situação havia um deus. Tinha a deusa da fertilidade, tinha a deusa da beleza, Afrodite, tinha o Hefesto, que era o deus da arte, Ares, que era o deus da guerra. Então tinha muitos e muitos deuses ali. Então, como é que a gente transfere esses deuses para a nossa época? Como é que funciona? Bom, a mulher, ela cada dia mais bela, querendo ficar cada dia mais bonita, aí entra nos procedimentos estéticos, isso extrapola aquilo que ela necessita. Ela não está praticando uma idolatria? Muitas mulheres estão morrendo na mesa de cirurgia para ficar mais bonita, para ficar mais apresentável. Então você vê que é um tipo de idolatria. E isso as pessoas têm que se policiar. Nós temos que se policiar em referente a essa situação. Os homens que passam horas e horas na academia estão ali praticando o quê? Nada mais que uma idolatria. Não que a gente não deva ficar bonito ou que não deva cuidar do corpo, não é isso. Mas aquilo que extrapola, aquilo que você busca, afim que aquilo é a sua vida. Se você não obter aquilo, você não está feliz. Isso sim é uma idolatria. E é disso que nós temos que tomar cuidado. O Tim Keller vai dizer uma coisa muito interessante nesse livro. Ele diz assim: a nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada um tem o seu sacerdócio, seus totens e seus rituais. Cada um tem os seus santuários, sejam torre de escritório, seja eles spa, seja eles academias de ginástica, seja estúdios, seja estádios, seja o que for, aonde o sacrifício deve ser oferecido com o intuito de alcançar as bênçãos e de uma boa vida e evitar desastre. A idolatria é a mesma, só mudou os locais aonde estão prestando culto. Então você vê que tem que tomar muito cuidado para você não ser um idólatra, para você não cair nesse pecado de idolatria. A ideia é que a gente pode estar confessando uma religião com a nossa boca, mas no nosso interior adorarmos um outro Deus. É o caso de Ezequiel 14. Ali estava se falando de ancião, estava falando de líderes de Israel. E eles estavam aonde? Lá nas festas de Baal, de Moloque? Não, estavam na casa do profeta. E lá eles receberam essa profecia. Foi lá que eles receberam então essa exortação de Deus. Eles não estavam em outros cultos, eles estavam lá na casa do profeta, do Deus vivo. E mesmo assim, sendo anciãos, estando com o povo de Deus, estando na casa do profeta, a religião deles era outra. A boca confessava uma, às vezes a liturgia confessava, às vezes aquilo que fazia aparentemente era de um povo cristão ou um povo de Deus, mas lá dentro, no seu interior, no seu íntimo, havia ídolos escondidos. E Deus fez com que esses ídolos ficassem expostos para todos. E é isso que tem que acontecer com a gente. Diante de tudo isso que eu te apresentei agora, a pergunta é: qual é a sua religião? É importante sermos sinceros sobre os nossos próprios corações. Acostumamos nos esconder não apenas dos outros, mas de nós mesmos. A nossa verdadeira religião está relacionada com algo que nós erguemos no nosso íntimo, que levantamos no mais alto que podemos. Nossa religião está relacionada ao que batalhamos para ter cada vez mais, e quando nos sentimos mais pobres, quando perdemos. Isso mostra o que é a nossa religião e qual Deus nós estamos servindo. É claro que você pode se aprofundar mais. Tem esses 3 livros aí. Você se torna aquilo que adora.
deuses falsos e no alvorecer dos deuses. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa ainda para você se aprofundar. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem para que outras pessoas pudessem ser alcançadas também com esse grande ensinamento. Que Deus abençoe você, até uma próxima, fica com Deus e até logo. Tchau, tchau.